meus irmãos amados, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 5 de agosto, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Enquanto os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem, Pedro, vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genazaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia a toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barca na sua veste, na barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, hoje, terça-feira, com muita alegria acolhemos essa palavra em nossos corações. E o Senhor nos fala de maneira tão especial. A partir dessa santa liturgia, o Senhor fala a cada um de nós e nos fala de algo tão importante na nossa caminhada. Mas, na verdade, tudo o que o Senhor nos fala é importante na nossa caminhada, mas parece que tem coisas que nos tocam mais profundamente. E esse Evangelho de hoje são um desses que nos chama à reflexão, especialmente sobre a fé, sobre a confiança. Às vezes, meus queridos e amados irmãos, nós, na nossa caminhada, falamos que acreditamos, que temos fé, mas diante da primeira dificuldade, talvez isso seja contraditório àquilo que nós pregamos e falamos.
porque sentimos medo, sentimos desconfiança. Mas a leitura de hoje nos mostra algo que isso não acontece não somente hoje, mas desde os tempos de Jesus com seus discípulos. Imagina essa cena, meus queridos e amados irmãos, os discípulos em uma dificuldade e vendo Jesus andando sobre as águas. Isso humanamente é impossível de acontecer. E eles também, naquele momento, sentiram medo exatamente por essa impossibilidade de andar sobre as águas. Aí nos mostra quanto o Senhor tem poder, quanto o Senhor é extraordinário. E vê também a confiança de Pedro, quando reconhece Jesus, ele pede que deixe que ele também ande sobre as águas e é permitido. É como cada um de nós, no primeiro momento que falamos que vamos ter fé. Quando nós encontramos nessa situação, nós imaginamos que vamos fazer, deixar de fazer, vamos fazer acontecer, enfim, acreditando realmente que somos capazes. Mas na primeira dificuldade, essa certeza ela cai por terra, como aconteceu com Pedro. No primeiro momento ele sentiu força para andar sobre as águas, mas no primeiro vacilo ele já começou a afundar, ou seja, pela falta de fé em seu coração. O que acontece com cada um de nós também, meus queridos e amados irmãos, durante a nossa caminhada. Basta um pequeno vacilo, tudo aquilo que acreditamos caiam por terra. Mas que essa liturgia de hoje nos ajude, meus queridos e amados, a ter essa certeza em nossos corações, ter essa confiança no Senhor que nos conduz, que nos direciona, a termos fé de que a nossa capacidade também é grandiosa diante do Senhor. E o Senhor nos proteja, nos ampare e nos direcione. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.